sou cardiologista, eu sou médico, sou cardiologista. Eu pertenço a uma das instituições mais importantes de cardiologia do país e da América, ou quiçá do mundo, que é o Instituto do Coração. Mas o que mais importa, eu sou católico, apostólico, romano, graças a Deus. Eu acho que isso que é o mais importante na vida da gente. E eu venho falar para vocês hoje alguns assuntos sobre medos, sobre pânico, sobre depressão. E alguém deve estranhar, não é verdade, um médico cardiologista falar sobre pânico, falar sobre depressão. Mas é claro, olha, veja só, não é nada estranho assim. Hoje, nós, os cardiologistas, nós temos obrigação de conhecer esse tipo de patologia. Primeiro porque a primeira pessoa, o primeiro médico que é procurado durante um ataque de pânico é o cardiologista. Olha, existe um estudo que fizeram nos Estados Unidos com mais de 50 mil pessoas, e foram ver as pessoas que procuravam um psiquiatra logo no primeiro ataque, na primeira crise. Olha, menos do que 30% faz isso. Por várias razões, na verdade, aqui no Brasil principalmente. Primeiro pelo lado, vamos dizer, cultural. As pessoas só procuram um psiquiatra, acham que o psiquiatra, quem vai no psiquiatra é louco, na verdade. É uma coisa errada. Depois pelas dificuldades que tem de assistência médica mesmo. Olha, para você conseguir um clínico geral já é difícil, imagina encontrar um psiquiatra no serviço de saúde do Brasil. Mesmo pelos planos de saúde, é difícil. Então é obrigação nossa, do cardiologista, de reconhecer essas doenças, porque essas doenças, elas são fatores de risco do coração. Tem um estudo feito em 52 países, olha, é bastante, não? 52 países ao mesmo tempo. Esse estudo mostra que foram verificar quais eram os fatores de risco para doença cardiovascular, para infarto e para derrame. Claro, o primeiro fator sempre é o aumento do colesterol. O segundo fator é o tabagismo. Mas o terceiro fator eram fatores psicossociais, que é entre eles, olha, ansiedade, depressão, pânico. Quer dizer, então, é mais um motivo de porque nós, cardiologistas, somos obrigados a reconhecer e a entender o paciente que tem ansiedade e pânico. Olha, a grande maioria dos pacientes que me procuram em consultório não tem doença física. Na verdade, o sujeito me procura com uma dor no peito, mas essa dor no peito não é o coração físico que dói. Na verdade, é o coração emocional. É aquele aperto no peito que dá quando você tem, vamos dizer, uma situação desagradável, uma perda, um sofrimento. Você vai, a gente é obrigado a... O coração não tem nada, mas você tem que descobrir, tem que sentir, tem que conviver, tem que vivenciar com o paciente a sua causa. Mas eu vim falar para vocês agora, dessa primeira palestra, eu vou falar sobre medos, que é um problema complicadíssimo, não é verdade? Só que o medo é uma coisa normal, é uma atitude normal do ser humano. Na verdade, o medo é um sistema de alerta, de alarme, que nos adverte de ameaças. Porque, claro, se eu não tivesse medo, quando eu tivesse vindo para cá, se eu não tivesse medo de levar uma multa, quando eu tivesse vindo para cá, eu poderia passar de 200 por hora com o meu carro, dar uma batida e morrer. Se eu não tivesse medo de altura, eu subiria em cima de um prédio, ficaria olhando para baixo e podia cair. Então o medo é que evita a gente ter algum tipo de sofrimento maior. Mas o medo também, ele leva a situações desagradáveis, não é? Existem medos e medos. Existe aquele medo patológico que leva ao pânico, por exemplo, que é um sofrimento muito grande que a gente vai ver. Mas olha, como eu falei, eu vim falar para vocês como médico e como cristão, porque a gente tem que basear também do que está na palavra. Porque no dia a dia, no meu dia a dia de consultório, eu vejo isso. Tudo bem, é importante a gente reconhecer as doenças, essa é a minha função. Mas por outro lado, a gente sente também que a falta de espiritualidade, a falta de uma aproximação maior com Deus, isso é uma das grandes causas até
da doença. Ou se não for causa da doença, pelo menos é uma das grandes causas do não resultado positivo da doença. Então é importante que a gente tenha também essa dimensão levada em consideração. Porque, olha, o ser humano não é só o corpo. Eu, como médico, eu não posso tratar só do corpo. Nós temos o corpo, nós temos o psiquismo e nós temos o espírito. A doença, ela pode começar no corpo, no psiquismo, no espírito, mas de qualquer forma, o ser humano é uma coisa só. E a gente tem que analisar o ser humano de uma forma global. Eu não posso tratar a doença, eu tenho que tratar o doente. Na minha frente, no consultório, eu tenho uma pessoa que tem uma doença. Não é uma doença, sabe, que tem um doente, que tem uma pessoa. Isso infelizmente acontece hoje no dia a dia. Infelizmente, por causa da superespecialização da medicina, houve uma fragmentação do doente. Então tem um médico que trata do lado esquerdo, né? Daqui a pouco vai ser isso, o médico que trata do lado esquerdo, o médico que trata do lado direito. Se o cara tem um problema no meio, morreu, né? Então, isso infelizmente vai acontecer. Mas eu estava dizendo para vocês, olha, na palavra a gente vê várias situações de medo. Porque como o medo é uma coisa normal, o homem, desde o início que existe, tem medo. E olha, e é verdade, se vocês olharem na Bíblia, vocês vão ver em Gênesis 3, 8. Pode abrir a sua Bíblia, Gênesis 3, 8. Quando Adão e Eva se escondem num arbusto, depois de terem cometido aquele pecado original, não é? Que todo mundo ainda acha que comeu a maçã, ou se não que teve alguma coisa relacionada a atitudes sexuais, totalmente enganado. Isso aí é tudo um fruto ainda de uma ideia infantil que a gente tem do catecismo, né, que a gente aprendia, que comeu a maçã. Não tem nada disso. O que aconteceu é que Adão e Eva, o que é? Eles foram querer descobrir a ciência do bem e do mal. Na verdade, eles queriam descobrir como é que eles seriam iguais a Deus, como Deus. E ali eles fizeram uma coisa errada. Ao fazerem a coisa errada, perceberam que fizeram errado, que eles tiveram medo. Então, medo foi uma reação do inconsciente deles. Isso acontece com a gente, quando a gente faz coisa errada. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica com medo de ser descoberto, medo de alguém descobrir aquilo. Então, a primeira situação de medo que está descrito na Bíblia está aqui, Adão e Eva. Então, vocês vejam, a coisa é antiga, antiga demais. Mas olha, tem outra situação de medo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 2. É aquela situação, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 2. É aquela situação que Jesus estava pregando, né? E estava um monte de gente em volta. Imagine quanta gente não queria ver Jesus. De repente, chega uma pessoa numa maca e os padioleiros tentando levar Jesus até esse local. Eles não conseguem, né? Porque tinha muita gente. Então eles levantam, eles entram pelo telhado, tiram as telhas e descem até onde está Jesus. Jesus vê aquele, vamos dizer, o esforço daqueles padioleiros, né? E se comove e chega perto do paralítico que está naquela cama. Ele chega para o paralítico, vocês podem ler, está lá em 9, 2 de Mateus. Ele fala o seguinte, ao invés de ele dizer, você está curado, saia daí, levante, saia andando, não, ele fala assim, olha, coragem, coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Mateus 9:2, ele fala, coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Você imagine a decepção dos padioleiros e todas as pessoas que estavam em volta, porque estavam esperando que Jesus levantasse, fizesse o cara levantar, sair andando. Mas não, Jesus falou primeiro, coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Porque ele percebeu que aquela paralisia dele tinha um componente interior, psíquico do paciente, que às vezes a gente tem medo até de ser curado, não é verdade? A gente tem medo de uma situação nova. Isso que é o grande problema, é medo do novo. Então às vezes a gente fica sofrendo numa situação terrível, ruim, por medo até de melhorar. Isso é muito comum, essa paralisia que deixa a gente com medo. Mas uma coisa importante, olha, o medo é uma coisa que a gente não pode deixar, não pode
dizer, olha, vou esquecer, vou lutar contra o medo. Não, o medo é uma reação normal, nós temos que conviver com o nosso medo. Nesse mesmo evangelho, você veja só, em seguida, Jesus fala, em seguida ele fala, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Levanta-te, pega a tua cama. Isso sempre me deixou preocupado, sabe? Eu nunca entendi isso direito. Porque, imagina você, passa a vida inteira dentro de na cama, paralítico. Quando Deus chega para você e faz o milagre, levanta-te, sai. Você acha que eu pensaria em levar aquela cama comigo? Não é verdade? Não é uma incongruência muito grande? Mas Jesus não era incongruente, Jesus era o máximo, né? Era Deus. Mas eu estava pensando, mas que coisa, o que será? Por que a gente tem que levar a cama com a gente? Quer dizer, levar todas as lembranças da paralisia dele, de todo o sofrimento, ele tem que levar, porque não adianta, a gente tem que conviver com os nossos medos. Jesus fala, leva a tua cama, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Por quê? Porque a gente tem que levar, a gente tem que andar com os nossos medos. Não adianta eu falar, eu não tenho medo de elevador, então eu vou fugir, eu vou lá fugir do elevador. Não adianta, você tem que dizer, eu tenho medo do elevador e vou enfrentar esse medo do elevador como? Através de Jesus, através de medicações, através de situações clínicas, através do seu médico, mas principalmente olhando para Jesus, como eu vou contar para vocês uma outra passagem que eu acho interessante. Porque é comum isso aí, né? É comum, a gente tem que conviver, nós temos que conviver, porque não é impossível uma pessoa não ter medo, é impossível. Então se você tem medo, se você está preocupado, que você é medroso, que você está passando uma situação complicada, assim até vergonhosa, não, você não se sinta o pior do mundo por causa disso, não. Mas você vai ter que conviver com isso, mas sempre imaginando, sempre vendo a solução também em Jesus. Isso, por exemplo, isso eu vejo numa outra passagem que está em Mateus 14, 22. Pode abrir a Bíblia de vocês. Mateus 14, 22. É uma passagem, aquela passagem onde os apóstolos estão num barco, sozinhos, e de repente começa as ondas grandes, ventos fortes, e eles lutando contra os ventos. De repente eles veem uma imagem, um vulto andando sobre as águas, em direção ao barco. Vocês podem ver, o que os apóstolos falaram nesse momento? Pô, eles chamaram Jesus de fantasma. Foi isso que eles viram, falaram, é um fantasma. Ficaram aterrorizados, gritaram, é um fantasma. Está escrito na palavra. E às vezes é isso que acontece com a gente, olha, na situação de pavor e tudo mais, quantas coisas se tornam grandes fantasmas na nossa vida, não é? A gente simula, a gente vê, a gente enxerga coisa que não existe. Jesus teve que falar, não, sou eu, Jesus falou, sou eu. E Pedro, se achando aí o mais forte, né, que ele se sentiu maior, ele saiu andando na água, mas quando a ventania foi maior, Pedro deixou de olhar para Jesus e afundou. Então, para mim esse é o exemplo, e eu gosto de, inclusive, às vezes, quando eu sinto que a pessoa precisa de alguma coisa a mais, sabe, que ainda não deu tempo de mandar a pessoa procurar o padre, o pastor, que eu imagino, não atende só católico, não é verdade? Para ter uma orientação espiritual, eu peço para ler essa passagem, porque se você tem medo, você vai ter que conviver com o seu medo, mas você sempre tem que olhar para Jesus nessa hora, não olhar para baixo, não olhar como Pedro fez, na verdade, que afundou, que mergulhou, senão a gente mergulha nos nossos medos. Eu tenho medo também, todos nós temos medos. E como é que eu supero o meu medo? Sempre imaginando que eu tenho alguém que cuida de mim, e que aquilo que está acontecendo naquele momento é passageiro, e eu vou superando paulatinamente, vou superando. Mas sabe de uma coisa?
Para mim, a situação maior que teve na Bíblia de medo foi quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, naquele dia que antecedeu, na quinta-feira da Paixão, não é? Para mim, aquele momento, o momento mais crítico da história da humanidade, que uma pessoa poderia passar, e é o exemplo maior que eu quero contar para você, meu amigo, minha amiga, que agora está me ouvindo, está me vendo, está me ouvindo pelas ondas da rádio Canção Nova, né, que está chega no Brasil todo, em São Paulo, através da Rádio América, pelas ondas da TV, pela internet. Mas aquela situação que Jesus, no Monte das Oliveiras, quando ele sobe, né, ele pede para os discípulos ficarem embaixo, vigiar e orar, ele fala para os discípulos, quando ele sobe no Monte das Oliveiras, e ele tem realmente consciência do que vai acontecer com ele. Porque imagina só, Jesus é Deus, mas é homem também. E ele naquele momento ali, ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice, porque ele já estava imaginando tudo o que ia acontecer com ele, desde a decepção que ele teve, né, com os discípulos que estavam dormindo lá embaixo, né, quando ele fala para os caras vigiar e orar, que é uma coisa terrível, um sofrimento grande isso daí, até quando ele via todos os momentos de sofrimento que ele ia ter durante a paixão. E ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas aí não teve jeito. O plano de Deus para ele é aquele, como às vezes acontece conosco. Às vezes a gente tem que passar pelo sofrimento, tá? E a gente fica pedindo para Deus, mas não tem jeito, não tem como. A gente não pode, com essa história toda, sabe, às vezes de brigar com Deus, quando a gente vê a doença, e achar, por exemplo, olha, eu determino que Deus me cure. Isso eu não posso falar, eu não posso mandar em Deus. Eu não sei o plano de Deus. Olha, eu já vivi várias situações de doença, de sofrimento, que eu, como pessoa, como homem, eu não entendi aquilo lá. O Padre Léo, deu para entender todo aquele sofrimento do Padre Léo? Não dava para entender, não dava. Mas depois que tudo passa, a gente entende tudo. Para que Deus permite tudo isso que aconteça? Mas aquele momento que Jesus estava lá e fala, e Deus, ele pede para Deus não passar por aquilo tudo, mas não tem jeito, é o plano de Deus para ele, não tem como passar. Aí exatamente está em Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Está escrito assim, olha: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça todavia minha vontade, mas sim a tua. E continuando, São Lucas relata o extenso estresse de Jesus nesse dia. Jesus passou um estresse importantíssimo, porque, como está dizendo para vocês, ele já imaginava tudo que ia acontecer, ele sabia que ia acontecer tudo pela frente, ele sabia da decepção que ele ia ter com todos os seus amigos que o abandonaram na última hora, ele sabia disso. Aí Lucas fala, em Lucas 22, 44, Lucas 22, 44, ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Então, o que aconteceu com Jesus nesse momento? Do ponto de vista médico, o que aconteceu com Jesus? A gente tem que entender, porque nós passamos por momentos de agonia também. Nós passamos por situações de extrema agonia, de extremo medo, de pavor, de terror. Assim como Jesus passou, porque Jesus era homem como nós somos. Tudo que a gente passou, Jesus também passou. Ele poderia ter passado ou passou por tudo isso. Todos os sentimentos, emoções. A única coisa que Jesus não tinha de diferença de nós era o pecado. Única coisa. Quer dizer, mas ele era homem como nós, ele sofria, ele sentia, ele tinha dor como a gente, do mesmo jeito. E ele sentiu um pavor, ele teve uma crise de pânico, exatamente uma crise de pânico, quando ele estava no Monte das Oliveiras. Ele teve pavor. Olha, se vocês verem, vocês podem ver aqui, olha, no Marcos
14, 32. Marcos 14, 32. Estava assim escrito, olha. Foram em seguida para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então Jesus teve pavor. Então se a gente tem pânico, você não se incomode, meu amigo, você não é o pior do mundo se você tem uma crise de pânico. Jesus teve uma crise de pânico no Monte das Oliveiras. E eu vou explicar para vocês como é que a pessoa tem o que acontece com o organismo durante uma crise de pânico. Eu acho isso muito importante, porque naquele momento do pânico, a gente sabe, é terrível. É uma situação horrível, você acha que está morrendo realmente, o coração dispara, sabe, você começa a ficar tonto, você começa a suar frio, sabe, você acha que você está realmente morrendo, mas do teu lado, as pessoas ao teu lado percebem que você não é tão grave assim. Então aí que vem o sofrimento maior. Aí que está o problema, você vai no pronto-socorro, chega lá, espera, é atendido, faz exame, não dá nada, vai embora. Primeira vez, segunda, terceira, e aí vai. De repente, você está se tornando o quê? Um peso para a família, você se sente um peso. Porque você imagina, o seu marido vai sair, vai trabalhar amanhã cedo, 3 horas da manhã, você tem uma crise de pânico, ele tem que te levar para o hospital. Chega uma hora que o marido também não aguenta. Eu já conheci pessoas, casais, que se separaram por causa dessa doença. Eu vi pessoas que perderam empregos, em situações espetaculares. Porque eu recebo o paciente no meu consultório com pânico de monte. Ou se eu não recebo, a gente começa a conversar com a pessoa que chega, aos poucos ela vai. Porque todo mundo tem vergonha de dizer pânico. Porque primeiro, antigamente não existia pânico. Eu, por exemplo, que já sou formado há 32 anos. Na época que eu sempre trabalhei em pronto-socorro. Minha vida foi sempre dirigida em UTI. Em São Paulo, uma das primeiras UTIs de cardiologia, nós que montamos um dos serviços de cardiologia que atendia com ambulância na rua. Eu sempre estava ali presente. Então, a gente sempre conviveu. Naquela época não tinha esse nome pânico. A gente falava que era distonia neurovegetativa, falava que era peripaque, né? E sempre de um jeito assim meio jocoso com as pessoas que tinham pânico. Porque quando chegava no pronto-socorro, atendendo infarto, AVC, aquelas confusões, acidente no HC, nossa, aquele pronto-socorro loucura total, de repente aparecia uma menina, uma moça, queixando de dor no peito, achando que vai morrer. Todo mundo olhava e falava: isso é chilique, né? Isso é frescurite de mulher que está fazendo onda porque brigou com o namorado ou que brigou com o marido. Não é isso que muita gente pensa até hoje? Muita gente acha que pânico é que a mulher está fazendo onda, está fazendo chilique. Olha, meu amigo, quantos e quantos pacientes que eu atendo desse jeito, que eu mando chamar o marido e converso com o marido, que o cara não entendia a parte, porque veja só, a pessoa já está tendo dor, achando que vai morrer, com aquele quadro todo confuso. Se você não tem um apoio familiar, pelo amor, vai se afundando aí, vem em depressão, fica em depressão mesmo. E olha, depressão, que eu vou falar na próxima palestra, depressão é uma coisa perigosa. Depressão, as pessoas podem se matar, podem se suicidar. Então aquela pessoa que está absolutamente sozinha, que é o marido, já ninguém entende mais, eu mando chamar o marido, converso com o marido, explico para o marido, faço a pessoa ler esse livro que eu escrevi, Nelsinho, Não Entra em Pânico, que tem aqui no Davi, vocês podem comprar através do telefone, aqui no Davi, porque é importante a gente explicar para as pessoas que têm a doença, primeiro o que é a sua doença, que pânico é doença. Todo mundo acha que depressão, que pânico não é doença, que é invenção, que é chilique de mulher. Não, você está enganado, absolutamente enganado, porque a depressão, inclusive hoje, é reconhecida como um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, assim como é o aumento do colesterol, assim como é a hipertensão, assim como é o tabagismo, o sedentarismo. Também a depressão é um dos fatores de risco. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que olhar isso aí. Não posso deixar passar. Por isso que eu vou explicar para vocês
o que acontece no organismo durante uma crise de pânico. Por que as pessoas sentem tanta coisa que parece que vão morrer. Isso é importante para a gente poder conviver com a crise. Convivendo com a crise, você sai da crise. Veja só, o sistema nervoso, nosso sistema nervoso, nós temos uma parte desse sistema que chama sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso que regula as batidas do coração, o funcionamento dos intestinos, a respiração, a pressão arterial, quer dizer, todos esses órgãos vitais. Esse é um sistema nervoso autônomo. Tem duas partes ele. Uma parte que chama sistema nervoso simpático, que é o que ativa, é o estimulante. Esse sistema nervoso simpático tem duas substâncias importantes que todos conhecem. A adrenalina, todo mundo já ouviu falar, né? A adrenalina e a noradrenalina. São substâncias que o organismo libera no momento para aumentar a pressão arterial, para aumentar a frequência cardíaca, para aumentar a respiração. Então, quando você tem uma descarga de adrenalina, o que acontece? O coração fica tum mais rápido, a pressão sobe, porque o cérebro está dizendo para o organismo, olha, você precisa se ficar atento, porque você vai trabalhar mais. E essa noradrenalina, adrenalina, quando passa o estímulo, vamos dizer, do medo, de um susto, o que for, esse sistema é recomposto por um outro sistema nervoso, que é o parasimpático. Então, o simpático ativa e o parasimpático, ele inativa todos os efeitos da adrenalina e da noradrenalina. Acontece que a noradrenalina e a adrenalina, ela demora um tempo para ser liberada, para ser inativada. É por isso que quando a gente, por exemplo, às vezes você leva um susto, né? Passa o susto, mas ainda você fica com o coração batendo depressa, né? Depois do susto. É por isso, porque demora, essa adrenalina e a noradrenalina, elas demoram para ser desativadas. Então veja bem, só para lembrar, nós temos um sistema nervoso que ativa e um outro que desativa. Você vê como o organismo é uma coisa perfeita. Olha, o médico que dizer que não acredita em Deus é porque ele não quer. A gente vê tanta coisa assim espetacular que acontece que não é possível. Olha, tão não é possível que o ser humano não vai conseguir reproduzir nunca aquilo. Nunca. Olha, uma coisa mais simples que tem, até você imaginar uma coisa mais complicada dentro da célula, você vê toda a coisa do DNA, a transcrição do DNA, uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa fantástica, por isso que eu repito sempre todas as palestras que eu falo, Delcinho, o médico que fala que não acredita em Deus é porque não quer. É verdade. Bom, eu estava falando o que acontecia então no momento do sistema nervoso simpático e parasimpático. Muito bom. Existe uma reação que é desde a época dos homens das cavernas, e a gente tem isso ainda guardado no nosso inconsciente, que é a reação de luta e fuga. O homem das cavernas, quando saía de manhã para caçar, ele tinha que estar muito preparado para encontrar o alimento dele, além do que ele também tinha que estar preparado para não servir de alimento dos outros, né? Então ele tinha que estar em constante estresse, em constante atividade, porque ele tinha que estar preparado para uma luta ou para uma fuga. E o organismo da gente se prepara também dessa forma para uma reação de luta e fuga. É isso que acontece no pânico. No pânico a gente tem uma reação de luta e de fuga, desencadeia esse mecanismo. Então a hora que você tem o susto, realmente você se prepara para alguma coisa. Essa reação de luta e fuga. Mas o que acontece com o nosso organismo numa reação de luta e fuga? Pensa bem, pensando com lógica, a gente vai entender tudo o que a pessoa do pânico, que tem pânico, tem, que acha que aquilo é um problema do coração. Veja, a primeira coisa, quando você leva um susto, o que acontece? Seu coração começa a bater depressa, porque você libera adrenalina. Então o coração começa a bater depressa, porque o organismo vai precisar de mais sangue. Porque se eu vou lutar, eu vou precisar de mais sangue, mais força, mais oxigênio, começo a respirar mais rápido. Então também, olha, pensa bem, o coração bate depressa, a pessoa sente o quê? Palpitação,
vou morrer porque está doendo o coração, porque está dando depressa o coração. Isso que eles pensam. E geralmente o quadro de pânico, uma crise de pânico começa com o aumento do coração, bater rápido, uma taquicardia. Começa tum, 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 tum. Aí começa a respirar mais rápido, porque você precisa de mais oxigênio para levar para os músculos que vão lutar. O sangue todo, ele vai em direção aos músculos da luta. Quais são os músculos da luta? Músculos do braço, né? Ou da fuga, né? Das pernas. Ou você bate, ou você corre. Na hora que você tem uma situação de perigo, de luta, de susto, grave. Muitos não, muitos têm aquela paralisia do medo, né? Medo da paralisia, o cara, aí vem o carro, passa em cima do cara, mata o cara. Às vezes é um perigo. Então essa reação de luta-fuga, então o sangue vai todo em direção aos grandes músculos. Com isso, o sangue que estava na pele foi para os músculos. A pele fica branca, pálida. É por isso que o sujeito começa a bater o coração depressa, respirar rápido, a pele fica branquinha, branquinha, branquinha. E começa aquela sudorese, suar fino assim, sabe? A mão fica grudenta, não é? Fica aquela coisa assim, que também tem lógica. Nada no organismo acontece se não tem lógica. Deus é perfeito, é perfeitíssimo. Por isso que eu repito, olha, o médico que não acredita em Deus é porque não quer. Eu não quis falar, viu? Mas é porque não quer. Porque olha só, naquela reação de luta-fuga, você começa a suar. Para que serve também aquilo? Se tiver uma briga, vamos dizer, um cara te agarrar, você fica mais pegajoso, né? Mais viscoso. Então você, sabe, como se escapa da mão. Então é para isso que o jeito fica daquele jeito. Mas a pessoa que está tendo uma crise de pânico, não, está achando, não, estou suando frio, minha mão está fria, vou morrer. E outra coisa, o sangue que estava na cabeça, no cérebro, ele vai em direção para os músculos. Por isso que a pessoa tem tonteira, parece que vai sair de si, né? Tem pessoas que relatam isso para a gente. Olha, doutor, quando começa assim, parece que eu saio de mim e me vejo fora do meu corpo. Isso é uma sensação mesmo que acontece pela falta de fluxo cerebral na hora do sangue, na hora do pânico. Isso acontece mesmo. E tem outros sintomas, tontura, principalmente tontura. E uma outra coisa que é muito comum, perturbações visuais. A pessoa começa a chegar tudo meio, sabe, turvo, meio assim, com manchas visuais. Por que isso aí? Porque quando a pessoa está muito estressada, o cara que saiu, o homem da caverna que saiu para procurar a caça ou ser caçado, ele tem medo. Ele tem que ficar atento a tudo. Então ele tem uma dilatação das pupilas para poder ficar, sabe, atento, esperto. E isso leva à perturbação ocular, a visual. A gente também, quando a gente está muito estressado, esse estresse crônico que tem, na verdade é isso. É que você fica o dia inteiro esperando de onde vem a paulada, na verdade. É isso que a gente fica esperando. Por isso que a gente pode ter perturbação visual. Só que a pessoa que está tendo pânico não entende isso. Naquele momento, se ela está perturbação visual, tontura, vou ter um AVC. Eu vi uma paciente recente, que ela estava esperando na minha sala de recepção, e aquele dia estava confuso, né? Consultório confuso. Então uma hora eu saí por trás, eu fui lá no fundo dar uma respirada, pelo menos, né? Aí quando eu passei, eu vi uma mocinha sentada lá, eu vi que a mocinha não estava legal. Quando eu fui falar para a secretária passar lá para frente, né? A secretária falou, não, ela desceu, foi respirar, tomar uma água, não sei o que lá, bom. Aí depois ela voltou e entrou. Ela teve 3 ou 4 crises de pânico sentada ali. Ela achava sempre que ia ter um derrame. Olha, foi difícil, mas hoje ela está tranquila, está legal. Tudo bem, medicação ajuda. Eu não sou milagreiro, hein? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo campanha para mim, não. A medicação ajuda, qualquer médico sabe fazer isso. Não tem nenhuma novidade. Olha, ser médico não é difícil, a gente tem que estudar, óbvio. Tem que estar se atualizando. Graças a Deus eu vivo dentro de um ambiente espetacular, universitário, que a gente sempre está sabendo as coisas mais novas possíveis e imagináveis. Mas hoje com a internet não tem dificuldade. Qualquer lugar do mundo a gente está sempre por dentro da coisa. Não tem, é só você entrar na internet, você tem. Se você assina então alguns sites
médicos, que você tem tudo do mundo inteirinho ali naquele momento. Mas aquela mocinha estava ali daquele jeito. Eu mediquei, dei remédio para ela, indiquei um tratamento psicoterápico, que é importante você ter o auxílio do psicólogo. Claro que se eu falasse para ela, olha, você vai procurar um psiquiatra, ela não iria. Primeiro que ela já tinha vindo de 3 ou 4 experiências ruins com alguns colegas psiquiátricos. Porque ela, como católica, pessoa de muita fé, de repente vai no consultório, aí o sujeito manda ela entrar embaixo de uma tenda lá de um pirâmide para receber a energia do cosmos. Pelo amor de Deus, o cara não acredita em Deus, mas acredita nessas bobagens, não é verdade? Não tem, olha, é um paradoxo enorme. Para mim é a maior incongruência. O cara acreditar em umas bobagens dessa, né? De que a tenda, o cara deita para receber a luz não é? A energia do cobre, não era o que eles faziam lá? O cobre, outro que não sei o que lá, o floral, essas bobagens todas aí, que não tem comprovação científica nenhuma. Mas mandei ela para uma psicóloga e mandei ela para um grupo de oração. Hoje, ela toma remédio todo dia, ela faz a sua sessão de psicologia, de psicanálise, de psicoterapia, mas ela sempre vai no grupo de oração. E ela se encontrou realmente. Se encontrou, ela convive com o pânico, convive, mas esse é o exemplo clássico. Ela sempre olha para Jesus, ela não fica olhando para a água. Então, acontece, se com essa moça aconteceu, por que não pode acontecer com você? Por que você não pode fazer igual? Por que você não pode acreditar no remédio que o teu médico está dando? Por quê? Ah, doutor, eu vou ficar dependente de remédio. Já ouviu falar isso? É faixa preta? Ai, eu vou ficar dependente de remédio. Eu sempre respondo da mesma forma. Respondo com uma pergunta. Ah, você quer ficar dependente da sua doença então? Não é mesmo? Tem gente que é tão limitada, tem tanto problema com o remédio que eu não entendo. Tudo bem, antigamente as medicações eram complicadas, eram cheias de efeitos colaterais, mas hoje não, hoje a ciência evoluiu. Então você não pode ficar com essa história, não vou tomar remédio que para mim faz mal. Tudo remédio faz mal. Quer dizer, outro dia a senhora falou, doutor, eu vim aqui porque toda vez, mas o senhor não me dá remédio. Todo remédio que eu tomo faz mal. Eu falei, então o que eu vou fazer com a senhora? Não tenho. Claro que não é verdade, isso é um problema psicológico que a pessoa tem, que traz. E você com medicação correta, você resolve. Você com terapia, você resolve. É importante a pessoa ter esse auxílio da psicóloga, do psiquiatra. Porque aquela menina que eu atendi, se eu mandasse ela para o psiquiatra, ela não iria. Então eu tinha que fazer, dar pelo menos o primeiro atendimento. Você veja só, ela conseguiu, você consegue também. Mas o que mais que a pessoa pode sentir no pânico, né? Que sempre preocupa. Acontece que a pessoa se cansa de ter pânico. A pessoa que tem depressão se cansa de ser atendido. Porque, você imagina, primeiro que a autoestima dela está lá embaixo. Está causando um problema terrível na família. Aquele que está desempregado por causa da doença, a autoestima está lá embaixo, a pessoa está se sentindo muito mal, ela está deprimida, entra em depressão, ela tem medo de sair de casa. Você imagina uma jovem que não sai de casa, tem medo de sair de casa, tem medo de casa, por quê? Porque ela tem medo de ter uma crise lá fora. Que situação de vida é essa? Ela começa a se deprimir, ela entra em depressão, ela pode, inclusive, tentar suicídio. Quer dizer, isso é uma das grandes complicações que tem o pânico, né? Isso é real, isso acontece e muito. Mas olha, não existe problema que não tenha solução. Isso eu sempre acho, sabe? Tinha uma menina no consultório que eu atendi essa semana passada. Ela tinha 22 anos, ela não saía de casa, de medo de ter crise de pânico. E ela teve a primeira crise na frente, ela estava passando com o carro, dirigindo o automóvel, na frente de um supermercado, uma determinada marca, dessas grandes redes. Você acredita que ela
não passa na frente desse supermercado mais, porque ela tem medo de ter crise. Não passa na frente, se ela vê essa marca, opa, já foge. E é assim que acontece. Olha, o pânico vem do nome de um deus grego, Pan. Era um deus que aparecia para os agricultores. E era um Deus horrível, ele tinha uma cabeça de bode, corpo de gente, um negócio misto horrível. Então causava pavor, horror, por isso que chama pânico, depois veio pânico. E na Grécia Antiga, existia o lugar da praça, uma praça grande, que reunia todos os comércios, tudo chamava Ágora. Então, por isso que vem o nome agorafobia. A pessoa que tem pânico tem medo de viver, por exemplo, em grandes lugares abertos, cheio de muita gente. A pessoa tem medo de ficar ali. E tudo tem uma explicação. Por exemplo, olha, quem tem pânico, tem esse tipo de ansiedade, quando tem um grupo grande reunido, ela sempre fica em algum lugar onde ela já imagina um jeito dela sair. Tem que ter uma saída perto. Porque se ela tiver uma crise, olha o sofrimento dessas pessoas. Se ela vai, por exemplo, vem aqui na Canção Nova, ela já fica no lugar onde ela, se der uma crise, eu já corro por ali. Olha o sofrimento, olha como uma pessoa sofre. Ela não conta isso para ninguém, porque agora a gente dá risada, né? A gente acha gozado, mas é sofrimento total. Olha, você pode ver em igreja, quando você vê uma igreja, você vê toda a nave da igreja está cheia de gente sentado. Quando você vê alguém assim em pé, alguns lugares vazios, mas você vê alguém em pé na porta da igreja, você pode ter certeza que alguém deve ter pânico ali, porque tem medo, fica perto para sair. Isso é normal. Olha, medo de elevador. Não, olha, elevador não sobe. Teve gente no consultório que subia tudo, os andares a pé. Por causa de elevador, não sobe de elevador, não vai mesmo. Tem que ir alguém junto com eles. Mas que coisa terrível, não? Você imagina o sujeito que é um contador, por exemplo, que faz a contabilidade, para ele chegar no 19º andar, não é verdade? Pô, a Gisela teve que ir junto, e o cara falava, olha, eu tenho pânico, mas ele assume isso que a gente tem que fazer. Eu tenho pânico, eu tenho isso, quer dizer, mas peço ajuda, me ajuda que eu quero fazer tal coisa. Mas tem situação na vida que você não pode dizer isso. Você imagine se você trabalha numa empresa onde tem uma competição incrível, né? Enorme, né? Nesse capitalismo selvagem que tem. Você vai chegar para um cara que é teu rival e dizer, olha, desculpa, mas eu tenho pânico, eu tenho medo do cara. Aí que o cara vai fazer, vão marcar a reunião sempre no 20º andar, né? Para o cara não ir e ser mandado embora, óbvio. Então, é uma situação difícil, é uma situação complicada. Olha, eu já tive tantas e tantas situações de pânico que a gente, depois que passa tudo, o paciente vem e ri, que ele mesmo acha engraçado tudo o que aconteceu. Mas o que aconteceu para Jesus no Monte das Oliveiras? Eu expliquei como é que o organismo faz. Agora em Jesus, o que ele teve? Então vamos lá, vamos voltar também para a Escritura, para a palavra de Deus. Vamos voltar. Então deixa eu pegar aqui uma citação que tem na palavra, aqui ó. O que aconteceu para Jesus no Monte das Oliveiras? Está escrito em Marcos 14:34. Marcos 14:34. Minha alma está triste, numa tristeza mortal. Porque ali Jesus já começou a imaginar, olha, o que vai me acontecer, meu Deus? E mesmo aqui em Marcos ele fala assim, ó, que Jesus caiu no chão e orou. É bem isso, Jesus caiu no chão e orou por muitas horas. E nessa hora, seguramente, olha, tranquilamente, Jesus começou a suar, né? Suar. Começou, o coração de Jesus batia depressa, a respiração rápida, ele começou a suar. Depois, a palavra diz assim, olha, veio um anjo consolador, né? Apareceu um anjo consolador. Um anjo apareceu para consolar e lhe deu forças, diz o evangelista.
Então o anjo consolador veio consolar Jesus, porque ele sabia. E aí Jesus relaxou, quer dizer, o sistema parasimpático de Jesus entrou em ação, relaxou. Esse relaxamento deu uma dilatação de todas as artérias do organismo, e aquelas artérias que estavam perto das glândulas de suor, fizeram o sangue sair. Então Jesus suou sangue. Esse sudorese, Jesus suar sangue, isso é um fenômeno físico, um fenômeno médico, que acontece nos casos de extremo estresse, grandes estresse. Isso acontece. Isso acontece, chama-se hematidrose. Então a hematidrose no Getsemane foi o reflexo do extremo sofrimento mental de Jesus. Sim, mas todo mundo pensa, né? Sabe do sofrimento físico de Jesus, mas eu particularmente acho que o sofrimento mental no Jardim das Oliveiras foi terrível. Para mim, acho que foi até a mesma coisa que aconteceu depois, porque ele ficou a noite inteira nesse quadro. Você imagina a decepção de saber dos amigos dele que iam deixá-lo, que os amigos, aquele que ele tinha escolhido para ser a pedra da igreja, ia traí-lo 3 vezes, negá-lo 3 vezes. Quer dizer, todos os apóstolos foram embora. Isso ele já imaginava isso. Esse sofrimento moral de Jesus, que eu acho que foi tão intenso, tanto quanto o sofrimento físico que ele teve, que quando ele chegou para Pilatos, antes dele ser açoitado, eu tenho certeza que ele já estava com a volemia, que é a quantidade de sangue dele, ou a quantidade de água no organismo, baixa, porque ele suou a noite inteira, perdeu sangue, quer dizer, ele já estava com baixa de sangue, ele já estava com baixa de volume, quando ele chegou a ser açoitado. Você imagine a inconsistência física de Jesus, para passar por tudo isso, toda a agressão física que ele teve. Mas todo mundo fala da agressão física, mas a agressão moral foi pior, bem pior. E ali ele teve também um sofrimento físico muito grande, que ele perdeu sangue, ele perdeu volume. Quer dizer, por isso que eu sempre brinco, como é que é o DNA de Jesus? Hoje a gente fala em DNA, não é verdade? Como seria o DNA de Jesus? Porque Jesus era homem, como nós. O DNA de Jesus, uma parte dele vem do DNA materno de Maria. Por isso que Maria é imaculada. Maria não podia ter pecado, não poderia, porque Jesus não poderia ser doente, concordam comigo? Jesus não poderia receber nenhum tipo de doença da mãe. Não teria cabimento a gente ter um Jesus que fosse hipertenso, não é verdade? Diabético, não tem cabimento isso, não tem lógica. Primeiro que não ia aguentar nem metade do que ele passou. Então, o DNA, a parte materna de Jesus, veio de Maria e veio livre de pecado, de doença, de nada. A parte paterna vem de Deus, é um DNA divino. Então, Jesus não poderia ter, Jesus tem uma consistência física impressionante, para aguentar tudo que ele aguentou. Qualquer um de nós, por maior atleta que fôssemos, não aguentaríamos isso, de forma alguma, hein? De forma alguma. O primeiro tropeço com a cruz já caía, ficava por ali mesmo. Prova que eles ficaram preocupados, né, com Jesus, que ele morresse, mas que nada. Ele estava firme ali, porque ele tinha que cumprir até o final o plano que Deus tinha feito para ele e para nós. Mas como é que é o pânico? Por que tem pânico? Como é que a gente tem que entender o pânico? Primeiro, pânico não é chilique de mulher. Pelo amor de Deus, você que me ouve agora, vocês que estão aqui na Canção Nova, vocês que estão nos assistindo, passem isso para frente, pelo amor de Deus. Pânico é uma doença que tem que ser tratada dignamente. A pessoa que tem pânico é um ser humano que sofre, e por obrigação a gente tem que tratar dessa pessoa como médico, como ser humano que somos, como os filhos de Deus que somos. Nós temos que tratar desse irmão que sofre. Pelo amor de Deus, não fique jogando, dizendo, não é nada, isso é chilique, que nada, peru que morre na véspera, fica ameaçando que vai se matar, não é isso que fala? Não faz isso,
Olha, o pânico, ele tem várias causas. Uma das causas é uma causa física, orgânica, real, que é por uma disfunção cerebral, uma parte do cérebro que não consegue, de repente ele dispara esse mecanismo de luta-fuga sem nenhuma lógica. É provável que seja uma relação de serotonina, que é um dos neurotransmissores que se fala muito. Então há um problema dessa serotonina, e aí acontece essa confusão toda. É por isso que a gente dá remédio, porque ele tem um problema químico, tem que tomar remédio. Por isso, não é à toa que a gente dá remédio para a pessoa que tem pânico. Tem uma origem psicológica, tem também, porque a pessoa que tem pânico, geralmente ela tem um perfil. Geralmente a pessoa é dominadora, ela quer dominar a situação. É uma pessoa perfeccionista, só ela sabe fazer aquilo. É uma pessoa que, ela quer ser dominadora, ela tem que estar dominando a situação, senão não serve. Pode ver, esse é o perfil da pessoa que tem pânico. Os professores, a pessoa que dá aula, pode ver. Por quê? Ela tem que dominar a situação, porque se ela tiver uma crise, ela sabe como controlar. Chega ao cúmulo. Eu tive uma paciente, Nelson, esse é o cúmulo. Ela precisava fazer uma cirurgia, uma colecistectomia, e ela veio conversar comigo e tal. Eu indiquei a cirurgia, chamei o meu amigo lá, que é o cirurgião abdominal, lá da faculdade. Só que ela queria não receber anestesia. Eu falei, mas por quê? Não, eu quero fazer sem anestesia, porque se me der uma crise na hora do que eu estiver fazendo a cirurgia, como é que vai fazer? Olha que absurdo. Depois eu parei, agora espera, olha o que você falou para mim. Aí depois ela, porque a preocupação é tão grande, que ela falou, eu não quero receber anestesia, porque eu quero estar acordada. Se eu tiver uma crise, eu sei como fazer. Falei, olha onde ela queria dominar. Falei, só que isso é impossível, né? Se tomar sem anestesia, vai ser difícil isso aí. Então, esse perfil psicológico existe. Então, chega um momento que há um desequilíbrio psíquico que leva ao pânico. Tem problemas de comportamento, né? Principalmente depois que tem grandes traumas. Que nessa menina que passava na frente teve uma crise de pânico, passava na frente do supermercado já. Então ela nem passava na frente. Eu tive um outro paciente que foi até conhecido do Nelsinho, que ele tinha um problema no coração sério. E eu mandei colocar um aparelhinho, que ele tinha uma arritmia, sabe? O coração batia fora do ritmo, ele caía e desmaiava. Então tinha que recuperar rápido. Então mandei colocar um desfibrilador interno, um cardiodesfibrilador. É um aparelho que a gente coloca dentro do coração, um fiozinho, chega no coração e ele emite um choque. Ele reconhece aquela arritmia, se a pessoa está tendo arritmia, ele sabe que tipo de arritmia é, e já trata, ele dá um choque. Só que é claro, aquele choque a pessoa sente. Então ele estava dirigindo tranquilamente pela avenida de São Paulo, de repente, deu um choque. Olha, nunca mais ele passou naquela avenida, nunca mais, porque ele tinha medo, associava. Isso acontece, a pessoa associa as coisas. Deixa de usar roupa de uma cor, teve uma crise usando vermelho, nunca mais usa vermelho. Tem essas coisas que acontecem. A gente dá risada agora, né? Mas não é triste isso aí. Eu acho que o caso mais bacana que eu vi de pânico foi do meu dentista, o Zé Dentista. Olha, eu sempre conto essa história, porque realmente aí mostra a importância do envolvimento espiritual na cura das doenças. Eu digo isso de boca cheia, sabe? Que existe um componente espiritual que tem que estar no tratamento médico. Não é só de remédio que a coisa funciona. Jesus fala, honra o médico porque ele é instrumento de Deus. Assim como é errado a pessoa ir só atrás de coisas, de tratamentos espirituais, errado do ponto de vista médico e o que for, mas principalmente do ponto de vista religioso, está aqui na palavra, diz, honra o médico porque ele é instrumento de Deus. O homem prudente não despreza os medicamentos. Eclesiástico 38, pode abrir. O homem prudente não despreza o medicamento. As doenças têm causa física, têm causa psíquica, têm causa espiritual. Mas se você ficar atribuindo a tudo a coisas espirituais,
tudo é o demônio. Isso que eu não me conformo, é um negócio que eu não entendo. Tudo é o demônio, não porque o demônio, porque o demônio, porque o demônio. Tá, de repente, não, é tudo espiritual. Aí eu acho que é do demônio mesmo, viu? Porque acho que é tudo espiritual, esquece do físico. O demônio faz isso mesmo. Faz você ir para um lado e vai para o outro. Aí eu concordo, é do demônio mesmo. Então larga dessas coisas. Imagina que se existem médicos para tratar dos doentes. Deus fala, Deus não seria tão paradoxal. Você imagina, você acha que é fácil ser médico? Você acha que é gostoso? Você acha que é tranquilo? Você acha que a minha família não sofreu, que não teve que fazer um monte de sacrifício para nos formar médico? Você acha que eu também não fiz sacrifício, que veio tudo de graça? Claro que não. Você acha que Deus é paradoxal? A gente sofre e se envolve, dedica a vida a uma profissão, a um sacerdócio. Aí de repente diz que não precisa do médico, vai lá benzer, que o pastor benze, que não sei o que lá, outro cara faz não sei o que lá, que resolve. Claro que não. Deus não é paradoxal, muito pelo contrário. Nós que somos paradoxais. Deus diz, honra o médico porque ele é instrumento de Deus. Mas também Deus diz, também nesse próprio livro, diz assim: antes de você procurar o médico, quando você tiver a doença, você vai orar. Reza. Isso é o conselho que eu dou para você. Reza para que Deus te dê o médico certo para tratar de você. Isso sim. Isso que a gente está seguindo exatamente o que está escrito na palavra. A gente tem que pedir para que Deus oriente para a gente ir no médico certo. Assim como eu que sou médico, eu rezo, claro, no meu quietinho, sem falar nada, eu rezo pelo meu paciente, claro. Eu sou contra essa história do médico ficar rezando com o paciente no consultório. Eu acho que isso está errado. Quer dizer, para mim está errado. Eu acho que aí já é exagerar um pouco e de repente isso está meio na fronteira do que é o certo e errado. Eu prefiro que não. Quando a pessoa é minha conhecida, eu falo, eu examinando, reza baixinho para mim aí. Pronto, eu rezo para a pessoa, mas não precisa gritar. Deus não precisa Deus não é surdo, né? Não é verdade? Deus não tem aparelho, não precisa usar aparelho de audição. Então é importante que a gente siga o que está no Evangelho. Agora veja só, falando do pânico, o que a gente tem que fazer com as pessoas que têm pânico, quais são os conselhos que a gente tem que dar para a pessoa que tem pânico. Isso é importante, conviver com a pessoa que tem pânico. Você nunca pode dizer para a pessoa, olha, isso não é nada, isso vai passar logo. Não adianta, ela não vai te ouvir. Não adianta você quer forçar a pessoa a sair de casa. Tem muita gente que chega e fala, não, você vai sair, é isso, você é moça, você tem que sair. Não faça isso, você está indo contra. O que você tem que fazer é ouvir essa pessoa, sabe, entender essa pessoa, ouvir o que ela tem, a dúvida. E olha, umas grandes coisas que funcionam da terapia é quando uma pessoa conta para outras coisas. O Zé Dentista que eu estava falando é um caso desse. O Zé Dentista era um cara que fazia um bem enorme para o povo. Ele era impressionante. Ele não conseguia dormir à noite, ele ficava na rua, ele pegava os caras de rua, levava no consultório dele, tratava os dentes de todo mundo. Então um cara extremamente caridoso. Tudo bem, tinha lá aquela religião meio nossa de católico, né? Aqueles que não vêm à Canção Nova, né? Que não frequentam a Canção Nova, que não tem aquela forma, não tem aquela orientação. Que o católico tem isso, né? A nossa orientação, o nosso ensino, a última aula que eu tive de religião, eu devia ter uns 8 anos de idade. Você imagina, a nossa cultura religiosa é muito infantil. Ainda nós tem aquela época que, você lembra que falava assim, não pode morder a hóstia que sai sangue, não é? Daquela época a nossa cultura religiosa, assim como da grande maioria dos católicos. Muito católico não entende ainda muitas coisas que acontecem. E o Zé, coitado, era dessa época, mas era um jeito extremamente bondoso. Um dia eu chego no consultório, ele fala para mim, Zé, ele me chamava de Marcos, né? Por causa que na minha família me chamavam pelo segundo nome. Meu pai chamava também Roque. Olha, Marcos, eu tenho crise de pânico. Eu falava, Zé, não acredito que você tenha isso. Pô. Você é um cara alegre, brincalhão, tirava a alma de todo mundo. Não, eu tenho. Um dia eu chego no consultório dele, ele me atende de short, sem camisa e de chinelo havaiano. Eu falei, Zé, você está louco? Ele falou, não, faz 2 meses que eu estou com uma crise. Eu atendi você porque você é cardiologista, senão não atendia. Porque é lógico, o que ele precisa é um cardiologista. Eu estou com uma crise de pânico, eu não consigo vestir roupa, eu tenho um morro de calor. Olha aqui, eu não consigo fazer nada, eu fico o dia inteiro assim. Aí eu entendi o problema. Falei, se você procurou tratamento, eu fui no psiquiatra.
Mas cheguei no psiquiatra, olha só, eu fui para conversar com o psiquiatra, levei tudo escritinho que eu sentia, né? Os pacientes, tem paciente que faz isso, né? Leva tudo escrito e abre aquela lista. Às vezes a lista é um pouco comprida, né? O cara listona e fica. Ele falava assim, olha, para o psiquiatra, doutor, você não acha que eu posso ficar louco com isso? O psiquiatra respondeu, pode sim, você é capaz de você ficar louco. Doutor, você acha que eu posso ter um infarto com isso? Claro que pode. Doutor, você acha que eu posso morrer? Claro. Ele falou, olha, sabe o que aconteceu? Eu saí de lá, eu não sabia se eu era pior, quem precisava mais ajuda, se eu ou o doutor, o psiquiatra. Falei, e aí, Zé, o que você fez? Não, aí eu procurei outro psiquiatra que me deu atenção, que me medicou e tudo mais. Mas sabe de uma coisa? Ele falou, eu agradeço a Deus e louvo a Deus as crises de pânico que eu tenho. Isso depois que ele já tinha melhorado. Falei, Zé, o que você falou? Não, eu louvo a Deus as crises de pânico que eu tenho. Eu falei, coitado, ele deve ter pirado de vez mesmo, né? Mas por que, Zé? Pelo seguinte, olha como Deus faz as coisas. Porque quando eu tive a minha primeira crise de pânico, eu achei que eu ia morrer. Achei que não ia durar 2 horas. Eu fiz uma avaliação de tudo que aconteceu na minha vida. Tudo, todas as coisas erradas que eu fiz, as coisas certas. E fui vendo direitinho, fui me reconciliando com Deus. Chegou um momento que eu falei, agora, ele falou assim, bem para mim, Deus, eu estou pronto. Só que não morreu, claro que não morreu. Porque a crise de pânico não mata ninguém. E aí essas crises foram se repetindo, ele foi sempre fazendo isso, como se fosse um julgamento final. É isso que você tem que fazer. Se você tem crise de pânico, antes que você ainda não conseguiu se libertar disso, é tirar um proveito da doença. Deus não deu a doença para você, de jeito nenhum. Mas Deus dá um jeito de, na doença, você usar da graça. Deus nos dá a graça, e essa é uma forma de você sair. Você achar que você viver como se hoje fosse o último dia da sua vida. E sempre você vai vivendo dessa forma, e você vai entendendo por que vem o pânico, e como é que você se livra do pânico. Realmente o pânico é uma masmorra, né, que a gente tem na vida, e às vezes é difícil de você sair dessa masmorra. Eu me recordo muito da palavra de Deus em Filipenses, quando Paulo preso, né, numa masmorra, ele falava, não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. É fácil a gente falar, né? Não passando pelo problema, mas existem tantos e tantos exemplos de pessoas que se beneficiaram da palavra de Deus, que tiveram a graça de Deus, que é impossível que não aconteça isso com você agora. É impossível. A graça está do nosso lado. Olha, todo mundo fala que quando você está na escuridão, você está longe de Deus, não é? Todo mundo, quando está assim, numa situação de desgraça, todo mundo se acha longe de Deus. Não é verdade, não. Muito pelo contrário. Aí é que Deus está presente. Porque no momento da escuridão que a gente vê, a luz de Deus vir tirar a gente de lá. Isso eu vejo no meu dia a dia de médico. Eu não estou falando uma coisa teórica para vocês, não. Primeiro que eu não sou nenhum religioso, não tenho esse preparo para falar. O que eu falo para vocês é a minha experiência no dia a dia, é a minha vivência no dia a dia, onde eu vejo que quanto mais você se enfronha, quanto mais você se aproxima de Deus, você consegue superar as doenças. A doença está aí, olha, não tem jeito. Tem situações que a gente tem que passar, a gente tem que viver, a gente tem que morrer, meu Deus. A morte é inexorável. O Padre Léo, ele tinha que morrer, ué. Era o plano de Deus para ele morrer, ué. Não podia, a gente não podia. Ai, meu Deus, por que, culpado? Não tem, nossa religião não é de porquê. A nossa religião não é de encontrar, de procurar respostas. A nossa religião é de solução. A nossa religião é de fé, é diferente. Eu não tenho que perguntar por que aconteceu, não. Eu entendi depois o para quê, né? Quantas e quantas pessoas se converteram naquele acampamento que teve aqui na Canção Nova, com o Padre Léo que chegou moribundo aqui, morrendo que estava. Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas que conheceram o Padre Léo a partir daquele Kairos? Agora,
que ele converte todo mundo. Quantas e quantas pessoas, tenho certeza que o Padre Léo é muito mais conhecido agora, depois que ele morreu, do que antes. Então esse é o plano de Deus para ele, não é? Por isso que aconteceu tudo, o sofrimento dele, aquelas coisas que na hora a gente não entende. Isso acontece com você. Olha, eu tive algumas experiências na minha vida de ver o sofrimento, e cada dia que passa, para mim está sendo pedagógico, sabe? A gente entender realmente que Deus não fez sofrimento, de forma alguma. Muito pelo contrário, Ele nos procura, nos busca, sabe? Na hora do sofrimento. O importante é você estar de olho aberto para isso. E como é que se abre o olho? É você usando esta arma aqui, na verdade, você abrindo o seu coração, praticando, indo na sua paróquia, vendo, sentindo, deixar de lado esses tabus contra a nossa religião, deixar de lado achar que a nossa religião é antiquada, que é isso, que é aquilo. Não, isso aí procure um caminho certo que você vai encontrar. Agora, Nelsinho, eu acho que seria bom a gente chamar as pessoas de casa, perto da televisão, as pessoas que tenham síndrome do pânico, aquela pessoa que tenha ansiedade fóbica, sabe aquele medo de falar em público, medo de se apresentar. Outro dia na rádio, uma moça ligou dizendo que ela era catequista, e sempre que ela ia falar, ela travava tudo, sabe? Não conseguia falar e tudo mais. Esse é o tipo de ansiedade fóbica. Isso tem uma lógica, tem uma explicação. Mas se você tem isso, vem para frente, chama na sala, fica todo mundo na sala, que o Nelsinho vai rezar para vocês. Nós todos aqui, o Brasil inteiro vai rezar para você. Mas o Nelsinho, então você que tem ansiedade fóbica, você que tem síndrome do pânico, você que tem medo de elevador, você que tem medo de lugar fechado, você que tem medo do amanhã, você que tem aquela preocupação, será que amanhã eu vou estar empregado? Nessa crise que está acontecendo, será que amanhã eu não vou estar na lista dos empregados? Isso cria uma ansiedade, uma angústia muito grande. Vem aqui, vamos rezar, vamos entregar para Deus essas preocupações, não é? Nós vamos ficar em pé. Se você tem a sua Bíblia, você pega a sua Bíblia, abraça a palavra de Deus. Se tem em casa, tem um crucifixo, pega esse crucifixo, coloca sobre o seu peito, é um símbolo cristão. É muito importante nessa hora você tomar posse dessas ferramentas que Deus nos dá, de cura e libertação, como é a palavra de Deus. Inclusive na hora do medo, você pode usar o crucifixo, você pode usar a figura de um anjinho. Segura no firme, na hora da crise, segura firme, que é uma forma da gente lembrar, não é? Fisicamente que Deus está com a gente. Exatamente isso, a ideia de nós invocarmos o poder de Deus, nós invocarmos o poder do Senhor, e invocamos o poder de Deus em nossa vida. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Cante com força, com fé. Invocamos teu nome, teu poder, presença, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder, tua força. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode mudar.
Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Coloca a mão na sua mente e fala: Senhor, é neste lugar. Manifesta neste lugar, na minha mente. Coloca a mão sobre o seu coração. É neste lugar, Senhor. E nós chamamos agora para frente aqui, ou você em casa, chega perto do televisor, aquelas pessoas que têm medo do amanhã, medo da falta do dinheiro, de ser mandado embora do emprego, daquela insegurança, aquele medo de andar na rua, de ser ferido, de andar nas ruas e às vezes levar automóvel. Tem pessoa que tem medo de sair, o medo de ser abandonado, pessoas que insistem em relações complicadas por medo de ficar sozinho, de não ter mais ninguém. Então você, venha para cá, Jesus está te acolhendo. Nós rezamos agora por essas pessoas e pedimos, Senhor, pedimos que tua graça derrame sobre essas pessoas, Senhor. Pessoas que têm dificuldade de falar em público e por isso também não conseguem um emprego. E quando vão para esse emprego, ficam travadas, não conseguem falar. Pessoas não conseguem se expressar diante de uma situação de tensão em casa mesmo. Falar com o filho, falar com o marido, falar com a esposa, não conseguem se expressar, que travam. Senhor, nessa manhã, nessa palestra do Dr. Roque, tão esclarecedora, cura essas pessoas, todo travamento, Senhor, esse medo do amanhã, essa preocupação. A pessoa não está assim numa situação difícil, tem o normal, mas essa preocupação excessiva com o dinheiro, se acabar o dinheiro, como é que é? A pessoa que sofre por centavos, com uma mania, aquele centavo ali que você se angustia e fica numa tensão muito grande. E essa angústia também mostra pessoas que nem dormem às vezes, olhando os filhos, e se eu perder o meu emprego, que meus filhos vão comer. Você está trabalhando e você fica pensando nisso dia e noite, isso te atormenta. Diga comigo: cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me desses medos, Senhor Jesus. Cura-me desses medos, Senhor Todo Jesus. medo de falar em público. Você que quando era pequeno, seu pai batia na sua boca, dava tapa na sua boca. Aquela sua tia, aquela sua avó, aquela madrinha que te dava tapa na boca. E você com isso, hoje tem medo de se expor. O Senhor está curando você agora. Até me emociona em ver essa pessoa, como aquela criancinha que levava muito tapa na boca. E isso te travou hoje de tal maneira que você não consegue se expor. E quando você tem a chance, você pode falar, você não consegue falar. Cura, Senhor, liberta-nos de todo mal. Amém, Senhor Jesus. Esses medos infantis, essas pessoas que têm medo de assombração, esses medos de defuntos, esses medos de espíritos, o Senhor cura também. Amém, Senhor. Essas pessoas que têm medos, que são na verdade reflexos de traumas infantis, como o Nelsinho disse, ou até de abusos sexuais infantis, essas pessoas que têm medo de relacionamentos, o Senhor acolhe você aqui. O Senhor está curando você que ouviu muitas histórias de assombração quando era pequeno, aqueles seus tios que se reuniam, e o Senhor dá uma imagem de uma pessoa que ela tampava o ouvido, mas ficava olhando o movimento dos lábios, e você tinha muito medo daquelas histórias de assombração, coisas bobas, de mula sem cabeça, de sexta-feira 13, e de assombração, e você até hoje não gosta, e traz esse medo. E você que não foi em velórios,
e não vai mesmo em enterros, até de pessoas que você ama, você trava, você não consegue, isso te faz sofrer muito, porque as pessoas da sua família não entendem isso e te criticam, porque você não foi naquele dia que eles mais precisavam da sua presença. O Senhor te cura agora, te cura desses medos infantis, que vem da sua infância, medos, medo de ficar sozinho, medo de escuro, medo de vento, de chuva, de tempestades. O Senhor vai curando você agora com o seu amor de Deus, esses medos que estão enraizados na sua infância. Pessoas te colocaram medo, colocaram pânico em você, pelas histórias que contavam. O Senhor vai curando esses traumas escondidos, mesmo na sua infância, você que foi ameaçado. O Senhor vai curando você aí, desses medos, todos esses medos, o Senhor vai curando você agora. Toma posse dessa graça de Deus. O Senhor venha curando você agora, de todos os sons que você ouviu. O Senhor vai curando e libertando você. Jesus, hoje venho aqui para entregar-te o meu coração. Cante isso. Jesus, hoje venho aqui para entregar-te o meu coração. Ergue seu braço, fala: ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me, ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me e cura-me, e cura-me, liberta-me, liberta-me e salva-me, e salva-me em teu amor, em teu amor, em teu amor, Senhor. Fala ao Senhor: ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desses medos, desses medos. O Senhor vai curando na sua infância, você que foi abusado e ameaçado com aquelas histórias, você que foi colocado medo em você, para você não contasse para as pessoas. O Senhor te liberta e cura neste momento. Amém, Senhor Jesus. E o Senhor diz: olhe para Jesus na hora do seu medo, segure no crucifixo, segure no santinho de sua devoção e olhe sempre para Jesus, não olhe para baixo, porque Ele realmente é que salva e é Ele que nos cura. Aqueles medos que a gente não entende por que tem, né? Aquele medo do escuro, aquele medo de barulhos, assombrações, espíritos, demônios, coisas que colocaram na nossa mente quando nós éramos crianças. O Senhor cura, tira da gente, tira essas coisas, tira do meu inconsciente, Senhor, me cura. O Senhor vai curando medo de lugares fechados. Você não consegue ir em lugares fechados, daquela falta de ar, aquela fobia. O Senhor vai curando você agora, esse medo do abandono, de ser abandonado, medo de ficar sozinho. Você pensa muito das pessoas que você ama morrendo, é atormentado por isso. O Senhor te liberta neste momento, vai tomando posse dessa libertação. Como o Dr. Roque falou, o medo tem que ser enfrentado. Não se entregue agora a esse medo. Admita: eu tenho esse medo, Senhor, mas o Senhor é mais. Diga comigo: Deus é mais. Deus é mais que o meu medo.
Deus é mais que o meu Eu medo. confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu reconheço, Senhor, Eu reconheço, a minha Senhor, fraqueza, a minha fraqueza. que eu tenho este medo. Eu tenho esse Eu medo. reconheço, Senhor. Eu reconheço. É a minha verdade. É a minha verdade. Mas eu quero agora, Senhor Jesus, Eu quero, Senhor Jesus, submeter este meu medo submeter esse ao meu medo teu poder, ao teu poder, para sair daqui para sair daqui liberto deste medo que me trava. que me trava. Por isso eu proclamo, Senhor, E eu proclamo, Senhor, o Senhor é muito mais que o meu medo. o Senhor é muito mais do que Deus o meu é medo. mais. Deus é mais. Deus é mais que eu. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que tudo. Deus é mais coragem. Deus é mais coragem que os meus medos. Deus é mais transparente que os meus segredos. Deus me completa. Deus me levanta. Se vacila o meu passo, Deus é mais que o meu cansaço. Todo medo de doenças, medo de morte, pessoa com mania de doenças, dependente de remédios, ou até mesmo pessoas que não tomam remédio de jeito nenhum, que tem aquela mania que todo remédio vai fazer mal. Tem medo de remédio, Medo de doença, remédio. medo de médico. Amém. O Senhor vai curando o seu coração neste momento. Você também que se automedica, toma remédio por conta própria. Você tem medo de ir ao médico, mas ao mesmo tempo faz a automedicação. Basta uma pessoa falar de um remédio e você toma aquele remédio por conta própria. É dependente. Se não tiver aquele remédio, o Senhor te cura também. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Todas as coisas que o Senhor começou a fazer, Obrigado. ainda vai fazer esta manhã. E o Senhor quer nos curar também agora. Você vai dar um abraço na pessoa do seu lado e fala: tem jeito, meu irmão. Tem jeito, minha irmã. Dá um abraço forte nessa pessoa. Deixa ninguém ficar sem um abraço, não. Fala: confia, meu irmão, confia, minha irmã, que tem jeito. Tem jeito, Senhor. Deus é bom. Tem jeito para você, tem jeito. Mas dá aquele abraço da falta de ar mesmo, de trincar a costela. Tem jeito para nós. Tem jeito, não tem, doutor? Tem jeito, sim. Tem Claro jeito. que tem. E vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que nos dá a graça de ouvirmos esta manhã essa palestra rock tão esclarecedora. cançãonovaplay.com. Assine já!